O Rio de Janeiro continua lindo. Está entrando no ar o programa A Sua Voz no Rio, com Vitor Hugo. Um programa que fala a sua língua. Fique ligado com a gente. Boa noite, queridos ouvintes. Isis Viana, da Sua Voz no Rio, programa do nosso querido Vitor Hugo. Gente, Vitor Hugo está na Câmara do Rio. Hoje, mais uma vez, ele não vai poder estar aqui conosco, mas ele mandou uma mensagem para a gente. Vamos ouvir? Pode colocar, Rodrigo. Olá, ouvintes do programa A Sua Voz no Rio, da Rádio Tropical Web Brasil. Hoje é dia 17 de setembro de 2025, quinta-feira, dia de mais um programa. E aqui é o vereador Vitor Hugo falando. Estou aqui na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, onde a gente tem votação lá dentro. Eu vim aqui para gravar para vocês, porque acredito que mais um dia eu não vou poder estar presente. Já agradeço de antemão a Isis por estar conduzindo brilhantemente o programa, principalmente o quadro Fala que eu escuto, onde chegam várias demandas da população e são enviadas para o meu gabinete e a gente cobra os órgãos responsáveis para a gente concluir e resolver os problemas. Tem duas notícias boas. Aqui ontem na Câmara aprovamos o Bombeiro Civil Comunitário, onde prevê no projeto a contratação de pessoas da comunidade para a gente fazer a prevenção de catástrofes, de emergências, principalmente climáticas. E aprovamos hoje, aqui ainda há pouco, a adaptação, acessibilidade para pessoas com nanismos em hospitais, clínicas da família e UPAs da cidade do Rio de Janeiro. Então a gente está trabalhando muito para a nossa população e é para isso que serve o nosso mandato. Bom programa para todos, estou à disposição, nosso gabinete está sempre às ordens. Um abraço. Bom, gente, explicando para vocês um pouquinho o projeto de lei aprovado pelo vereador Vitor Hugo, Bombeiro Civil Comunitário, é o projeto de lei 3.269 de 2024, que a ideia é simples, formar equipes de bombeiros civis, priorizando moradores das comunidades para agir em emergência, combater princípios de incêndio e prestar os primeiros socorros em áreas difíceis, tá? Coisas bem simples. E o que é o programa? É uma iniciativa para aumentar a segurança nas comunidades do Rio, atuando em emergências climáticas como enchentes, deslizamentos, princípios de incêndio, evacuação segura, primeiros socorros em áreas difíceis. Uma excelente notícia para o município do Rio de Janeiro. E hoje, gente, nós temos dois convidados muito ilustres, dois convidados do centro da cidade, da área da Gamboa. Gente, com muito orgulho, eu tenho para dizer para vocês, prestem atenção, que nós estamos recebendo aqui o senhor Birajara Araújo, empresário e jornalista, e o Biratã de Souza, também jornalista da FENAFRO. Para quem não conhece, a FENAFRO é a Federação Nacional Afro-Brasileira, gente. Entidade ligada ao movimento negro contemporâneo. Mas calma, eu já chamo eles para conversa. Já vocês vão conhecê-los melhor, tá bom? Vamos ouvir a música dos nossos pedintes. A primeira música, quem foi que pediu, Felipe? Pode dizer pra gente? Deixa eu ver aqui. Bom, qual é a primeira música? Enquanto é isso que eu vou ver aqui. Qual foi a primeira música que o ouvinte da rádio pediu? Cara Legal. Hã? Cara Legal. O Cara Legal. Então coloca aí, o Cara Legal. Alô, ouvinte da Rádio Tropical Web Brasil. O meu nome é Vanessa Navarro, eu sou advogada, eu vivo em Portugal e eu vim aqui oferecer para vocês os nossos serviços advocatícios. Nós trabalhamos ajudando investidores e empresários que queiram trazer a sua empresa para Portugal através do visto Gold. Essas pessoas podem fazer investimento em fundos
E nós tratamos de todo o processo para a obtenção do visto Gold, inclusive para a sua família, esposa, filhos que queiram vir viver em Portugal, ou se não quiserem viver, se quiserem apenas investir em Portugal, na compra de imóveis, na construção, restauração, remodelação de imóveis. Nosso escritório conta com parceria de empresas de engenharia, consultores imobiliários e toda a equipe necessária, inclusive pessoas intermediárias de crédito em bancos, pessoas que podem conseguir financiamento para vocês. Então nós tratamos de todo o processo. Contem conosco, inclusive para obter a nacionalidade portuguesa, tá? E sigam o nosso perfil no Instagram, LinkedIn e Facebook, VN Advocacia PT. Obrigada. Gente, essa música foi a dona Eliane e o Fernando da Rua General Calda, 270. Cara, legal, muito boa pedida, muito boa. Bom, gente, tá na hora de dar boa noite para os nossos convidados. Seu Birajara Araújo, empresário, jornalista, um grande estudioso. Seu Biratã de Souza, militante social, técnico em contabilidade, técnico em empresa, também jornalista e segurança do trabalho. Da FENAFRO, Federação Nacional Afro-Brasileira, entidade ligada ao movimento negro contemporâneo, que tem a luta antirracista como uma das pautas da agenda enquanto representante da sociedade civil. Boa noite, seu Birajara. Boa noite. Boa noite, seu Biratã. Boa noite, Isis. Olha, um grande prazer recebê-los aqui na Rádio Tropical Web Brasil, no programa Sua Voz no Rio. Em nome de todos da rádio, do vereador Vitor Hugo, é uma grande satisfação recebê-los aqui e compartilhar, né, o conhecimento, né, ouvir a demanda de vocês, principalmente conhecer um pouquinho o que está se passando em relação à Lei Municipal 6.613 de 2019, que vocês vêm a revelar aqui para os nossos ouvintes. Prazer é meu também de estar no seu programa, né? É uma oportunidade, inclusive, de nós começarmos a falar mais de uma lei que foi feita em 2019 e, infelizmente, ela não foi executada, né? Mas no decorrer do assunto agora do programa, nós vamos explicando melhor aí o que aconteceu. Eu acho que poucas pessoas sabem, mas nós, no Movimento Negro, nós temos um território demarcado, que é essa lei municipal, né? No caso ali, o Estatuto do Rio de Janeiro, ele respalda todos os tratados internacionais. Mas, seu Birajara, antes do senhor começar a falar para o público sobre essa lei, vamos deixar um pouquinho na curiosidade dos nossos ouvintes. Sim. Fala pra gente quem é o senhor, fala um pouco mais sobre o senhor, como o senhor começou nesse movimento. Bom, na realidade eu nasci dentro desse movimento, né? Eu sou do Rio Grande do Sul, eu faço parte de uma sociedade que se chama Floresta Aurora, lá do Sul. Ela tem hoje em torno de 120 anos, mais ou menos, tá? Então, no início dela, ela começou se reunindo para enterrar os escravos na época, né? E depois virou uma sociedade recreativa, como ela é até hoje, né? Então, Sociedade Aurora. Floresta Aurora. Floresta Aurora. Floresta Aurora é uma das sociedades beneficentes e recreativas hoje mais antigas do movimento negro, né? Uma das mais antigas. Vê que a mais antiga aqui do Rio de Janeiro tem 70 anos. Nossa, lá tem 120 anos. 121. Então, quer dizer, eu já nasci dentro do movimento negro. Então, essa é que é a realidade. Eu sou já nasceu lutando, né? Já nasci militante. Já nasci na luta. Exatamente isso. E aí o senhor veio para cá com quantos anos? Como é que conta isso aí pra gente? Na realidade, eu saí de casa com 18 anos, como eu não servi na época, né? Então
eu optei por viajar. Bom, já que eu não servi, eu resolvi viajar, né? E acabei vindo para o Rio em 73, eu tinha mais ou menos 18 anos. Que garoto. Mas são pontos que é importante frisar. Quando eu cheguei aqui, a ponte Rio-Niterói, faltava o último vão, faltava só o meio, né? E o centro do Rio de Janeiro estava 13 de maio, Catete, tudo esburacado. Que eu não sei se você chegou a pegar isso, porque eu estou vendo que você é nova. Não, mas eu pego agora, os buracos de agora. Ah, sim. É isso. E muitos buracos, inclusive tem uma dessas demandas aí no Fala que eu escuto. Exato. Então, depois eu viajei um pouco pelo Brasil, fiquei em São Paulo. E aí, nos anos 80, eu voltei e me fixei no Rio de Janeiro. Hoje eu me considero cariúcho, tipo o Renato Gaúcho. Ah, que legal. E o senhor é filho único? Veio com os irmãos? Veio com a família? Não. Eu sou o maluquinho da família. Vim sozinho e a minha família toda ficou lá no Sul ainda. Ainda vive lá? Vive. Só eu que... Se apaixonou pelo Rio? Casei, tive filhos aqui, né? Me estabeleci raízes aqui, né? Exatamente. Só vou a passeio agora. Ainda bem, né? Que o senhor estabeleceu raízes aqui. Trouxe a experiência do Rio Grande do Sul pra cá, né? Exatamente, tia. Muito bom. E seu Virajara, conta um pouquinho do senhor, da sua história. Minha história é longa. Muito longa, nós somos todos ouvidos. Se eu fosse começar dos idos de 1888, toda a minha família veio exatamente para cá, entendeu? Da África, tá? Mas eu vou iniciar só durante o período que eu iniciei, realmente comecei a me entender como cidadão na sociedade civil do Rio de Janeiro, tá? Em 2000, fui um dos fundadores do IPCM, Instituto de Pesquisa e Cultura Negra, também, entendeu? E conheci com os companheiros, muitos companheiros do movimento negro, né? E vou dizer uma coisa para você. Chegou um momento que, em 2018, eu fui representar a UGT Rio de Janeiro na 4ª Conepi. E lá foi que eu conheci o companheiro Virajara. Por sua vez também nós estávamos tínhamos as mesmas demandas e sentimos que ocorreu algumas coisas que estavam sendo truncadas naquele movimento, naquele ano, da Conepi. Era qual ano? 2018. 2018. Só me engano, 2018. E com isso daí, a gente, no segundo ou terceiro dia de Conepi, a gente resolveu fazer o seguinte: vamos fazer um abaixo-assinado para tentar criar uma entidade negra de verdade que seja representada no Brasil todo, que possa representar com o CNPJ, com tudo, totalmente legalizada, não legalizada. Vamos ver. E aí foi que nós fizemos um documento e apresentamos como proposta na 4ª Conepi, ou seja, vamos fazer tudo, mas vamos também fazer assim, vamos organizar o futuro. Aí o pessoal, vamos organizar o futuro. O futuro nosso, nós temos que pensar muito em como vamos caminhar. E, na verdade, até hoje, tudo dentro do Rio de Janeiro é feito da forma política, tudo é apadrinhado pelos políticos e contra os políticos. Nada é de sociedade civil de verdade. E naquela época nós, pensando nisso, nós falamos, vamos criar realmente o que tem que ser feito, fazer o que tem que ser feito. E criamos, conseguimos aprovar por unanimidade na Conepi, toda a entidade que estava lá representando o Brasil todo, e o Rio de Janeiro todo, aprovou. Em seguida, eu falei, agora a gente precisa de mais referendo para a federação. Resolvemos fazer, fui a um congresso também da UGT, a nível nacional, e também levamos lá e conseguimos aprovar a nível nacional a criação da entidade Federação Nacional Brasileira.
E foi aí que nós voltamos para o Rio, preparamos estatutos, preparamos tudo. E o senhor e o seu Birajara? Eu, E Birajara e outras outras E pessoas toda também. uma equipe, Toda né? uma Equipe de quantos, mais ou Ah, menos? nós éramos uns 20, 30 pessoas. Ah, bastante gente. É. Se conheceram todas nessa mesma É, época? todo mundo, porque todo mundo estava na Coripi. Aí quando o pessoal falou, bom, eu quero participar disso aí, que essa entidade nova vai aparecer. Todo mundo queria participar. E também começou. É só uma parte, nós fizemos parte da executiva da criação dos delegados para ir para Brasília, né, na quarta conferência. Agora, há poucos dias atrás, agora essa semana agora, ela está sendo feita, só que isso não é divulgado. Ah, sim. Vê que agora nós estamos tendo a 5ª CONAPIR, depois de 7 anos, entendeu? Pouquíssimas pessoas sabem disso. Que ainda- Explica para o público o que é. Como Eu como funciona. vou deixar o... Deixa eu explicar. Tá? Deixa eu ver. Na realidade, é a Conferência de Promoção de Igualdade Racial. Tá? Só que é importante, inclusive, falar sobre isso, porque não tem divulgação. Só que, antigamente, até a 3ª, ela era feita de 2 em 2 anos. E os governos usavam essa conferência para mandar para a ONU, que de 2 em 2 anos o Brasil mandava um relatório periódico dizendo que a sociedade civil estava de acordo com todas as políticas vigentes. E que na realidade não chega a ser bem uma verdade sobre isso. E nós começamos a contestar, porque quando nós fomos para a executiva, na realidade, é um conselho, isso é feito dentro da Secretaria de Direitos Humanos estadual, e isso deveria ser paritário. E quando nós chegamos, já tinham as demandas prontas, né? Vocês têm que falar isso. Eu digo, não, mas peraí um pouquinho. Sociedade civil não obedece, ela atua junto. É um conselho paritário, deveria ser isso, né? Uma atuação conjunta, 50% governo, e aí pode ser governo municipal, estadual e federal, né? Que é a mesma coisa dos conselhos de educação, saúde, segurança, né? Então eu sei como é que é. Os conselhos de educação, eu sei como é que é. É exatamente isso, entendeu? Então, nós estamos bem no mesmo ponto. Nível. Porque na realidade, o que acontece? Hoje a população de negros e pardos no Brasil chega a 56%. Ela é uma maioria que é tratada como minoria, né? Infelizmente, é esse processo aí. É só 56% para mim? Só, não. Até pode ser, né? Eu estou acho dando que dados em função do censo. do último censo, né? Do IBGE, né? Mas será que está certo esse censo? Bom, eu acredito que Tem algum equívoco? de repente pode ser que não. Mas dentro desse processo todinho... Desculpa, né? Não, quem sou eu para... Não, claro. Mas a gente que anda pela cidade do Rio de Janeiro, né? Claro que a gente não pode ter como base só ali o nosso quadrado, né? Mas Eu estou querendo ir a gente sempre tira como referência a nossa região, mas você tem esses dados, você se assusta. Talvez, né? A nível de Brasil, né? Na realidade, só para finalizar o que eu estava te falando, quando nós começamos a conversar sobre esse processo, nós constatamos que, na realidade, esses conselhos, e no caso que eles estavam querendo fazer conosco, você, enquanto sociedade civil, você não tem autonomia. E aí nós começamos a questionar. Então, nós não deveríamos ser convidados para participar. Se você participa de um conselho paritário e você não tem autonomia, você está fazendo uma figuração, né? Infelizmente, é o que a maioria
do nosso povo em várias regiões do Brasil fazem, é figuração política, né? Ficam dentro do sistema. Né? Daí, houve nesse momento, dentro da Conepi, um tumulto generalizado, tiro de porrada e bomba, na verdade, e eu disse, não, essa é a visão nossa. Agora vocês podem fazer, mas concluímos que quase todo mundo pensávamos como nós. Bom, aqui é campo fértil. Vamos então avançar a proposta. E propomos o documento, né, que todo mundo assinou. E daí nós saímos para montar a federação, começou a iniciar o processo de discussão da federação dentro de uma entidade, por exemplo, sindical, que inclusive eu posso até agradecer ao presidente Nilson Duarte, que nos ajudou muito nesse processo de discussão, que era aberta as salas para a gente todos os finais de semana e todos os dias, todas as horas, que precisávamos fazer reunião, até chegar a um estatuto de consenso. E esse estatuto de consenso nos levou a uns 6 meses, mais ou menos, para a gente fazer isso, mais ou menos 6 meses. Isso em 2019, né? Em 2019. 2018, Não, 2018. 2019. Daí, de posse disso, nós pegamos o seguinte, agora vamos organizar como é que vamos fazer uma pré-diretoria para que a gente possa iniciar os trabalhos, realmente o fato direito. E aí, com outra validadaria, porque todo mundo queria ser alguma coisa, né? Mas, por fim, todo mundo disse, não, vamos fazer o que tem que ser feito. E chegou-se a consenso e nós demos entrada no cartório. Finalmente. Finalmente. Só ocorre o seguinte, Os sobreviventes e aí foram começou a cartório. luta pior. A mais árdua. A mais árdua. Finalmente começou uma outra luta. Que nós não sabíamos que ia fosse acontecer. Não tinha televisão que isso fosse ocorrer. Primeira exigência. Muda o nome da entidade. Ah, porque não ia ser Não, eles não queriam. Fenabra. Federação Nacional Afro-Brasileira. Não queria. Não queria, de jeito nenhum, de forma alguma. Aí, Mas esse era o nome inicial. Sempre foi. Ah, então vocês são bons de briga. daí o pessoal, não pode mudar, não pode, tem que mudar o nome. Aí, Mas eles falavam por que não poderia. Quem tem que mudar o nome? Qual o argumento? Aonde está escrito isso que tem que mudar o nome? Aí ninguém sabia explicar, ninguém sabia dizer. Ah, é o Ministério da Fazenda. Não, vamos para o Ministério da Fazenda. Eu no Ministério da Fazenda, nós estamos abrindo uma ação contra vocês. E seja lá o que vai acontecer, mas nós queremos de avisar para vocês que estamos abrindo uma ação contra vocês. Aí o pessoal, não faz isso não, vamos conversar. Nós chegamos a entramos com uma ação de questionamento no Ministério da Fazenda, para saber o porquê que nós não poderíamos usar o nome de Federação Nacional Afro-Brasileira. Até porque, não sei se você sabe, aqui até existe a Federação Palestina, Federação Italiana, Federação Israelita, todas. Menos a população negra não tinha ainda uma federação. Entendeu? Agora, tu vê que isso foi feito agora em 2019. Essa luta demorou, na realidade, um ano, né? Quase 2 anos. Quase 2 anos. Porque em 2019 nós só conseguimos depois aprovar em 2021. 2021 que foi aprovada, enfim, nasceu a federação. Daí a gente começou, agora temos que começar a projetar. E aí começou toda a parada que está aí hoje, que eu vou deixar até por conta dos nossos presidentes, dar as devidas explicações por que nós estamos aqui hoje. Você, o Birajara, qual a sua função na FENAB? Secretário-geral. Secretário-geral, né? O Birajara é o presidente. Ele fala, eu só escrevo, eu só observo. Mas está falando também. Eu quero aqui mais bilhetes, entendeu? Faz assim mesmo, sempre tem, né, uma boa parceria, né? É isso que é o segredo, né, para dar certo, né?
Nossa, mas a luta de vocês foi boa, né? Porque conseguiram manter o nome, né? Exatamente. Graças a Deus. Graças a Deus. Né? Na realidade, teria que manter. Né? O nosso estatuto, ele vem, inclusive, em cima desses questionamentos. A nossa atuação é em cima da democracia participativa, todo o processo que a maioria do nosso povo não conhece, como é que são esse tipo de política, o que deve ser feito. Agora que nós vamos começar a lançar também, porque é todo um histórico, né? Você tem que ir devagar para você conseguir se situar. Primeiro que a maioria, nós andamos muito, e as pessoas acham que nós vamos tomar um posicionamento político. A federação ela é apolítica, laica, né? O nosso processo é nos inserirmos enquanto sociedade civil. Né? Esse é o objetivo da federação. Muito importante deixar isso bem claro, né? Isso tem que ficar claro. Uma das outras coisas também é que, na realidade, a nossa luta hoje, qualquer questionamento que nós vamos fazer, entra no processo de judicialização, porque o nosso povo vai muito pelo lado da cultura, entendeu? Então, e a tutela política. Como nós não tínhamos uma federação, né, as pessoas ficam sem informação do que é cidadania, o que é inserção social. Então, se usa muito a partir de 95, quando o PT procurou... Começou antes. Antes, né? Começou antes. Começou em 1972, no governo Luiz Alves. Eu me lembro que eu era secretário-geral da FAPERT, e o governo municipal conseguiu pegar todas as lideranças políticas daquela época e colocar tudo no mesmo saco dentro do PDT e dizer para isso, todo mundo agora é cidadão e deu carteirinha para todo mundo. E todo mundo achava que aquilo era cidadania. Na verdade não era. Aquilo era mais um outro para todo mundo, como foi. E hoje o pessoal disse, você estava errado, isso não estava errado, não, estava correto, está aí. Passou o governo, nós não avançamos. Entendeu? Então, já de 72. Mas eu trouxe agora 95, porque foi quando o pessoal do movimento negro se alinhou ao PT, né? Mais ou menos foi nessa época. Foi outro grande equívoco. E aí nasceu eu acho que foi o próprio José Dirceu que ele trouxe a democracia, a promoção de igualdade racial, né? Ele trouxe e criou quase como uns ministérios no momento e tirou o protagonismo político do nosso povo. Hoje o nosso povo ele fica sempre num processo de tutela política e está fundamentado em todos os partidos políticos. Entendeu? Então, hoje a função da federação, que é um trabalho árduo, mas não é um trabalho impossível, porque hoje nós temos as redes sociais, hoje nós temos como ter um acesso, inclusive, aos nossos adolescentes, pessoal que está entrando na faculdade, que já vem com outra mentalidade, outro sofrimento, outro tipo de questionamento, entendeu? Então, e tanto é que a maioria das pessoas, elas que até fim das cotas, que isso é um trabalho do movimento negro, eles chegam na faculdade e na realidade não têm noção da luta, do trabalho que foi feito e está sendo feito ainda, né? Eu, por exemplo, para chegar aqui com nada, que nós estamos começando, em 2015, eu conheci o Iedo Ferreira, que é um dos maiores griots, que criou essa lei, né? Criou esse processo de reparação com base na Conferência de Durban, em 2001. O Iedo Ferreira, na verdade, ele criou o IPCL do Rio de Janeiro e ele passou a divulgar em todos os momentos, tudo quando era lugar, que nós tínhamos que fazer a reparação. É isso que nós, afinal, comprou também essa briga através do Iedo. Fica aonde o IPCL? Aqui na Rua da Lapa. Na Mensá, né? Na Mensá. Ah, sim. Ele é um dos fundadores. Como é um dos fundadores também do MNU, né?
Ele estava em São Paulo em 78, ele é um dos fundadores. Hoje o Iedo está com 92 anos. É uma sumidade. Era só para confirmar se eu não tinha confundido a instituição, porque eu estive nela visitando essa semana. Inclusive, seu Ganga deve estar nos ouvindo agora. Se seu Ganga estiver nos ouvindo, um grande abraço, tá? Que eu falei que vocês estariam aqui hoje, que era para ele estar atento ao nosso horário aqui. Sim. E vocês iriam estar participando aqui. E ele ontem já me mandou mensagem perguntando: é hoje o programa? Eu falei: não, é amanhã, seu Ganga. Depois, inclusive, nós vamos ver se marcamos um encontro com ele. Sim, claro. Até para ele entender melhor, porque não deu ainda para ir em todas as instituições, para falar muito ou pouco do nosso trabalho, entendeu? Na realidade, hoje nós estamos vivendo um momento de êxtase, né? Em função da PEC sobre a reparação, do fundo de reparação, que as pessoas estão falando que vai vir 20 bi, só que eu tenho alguns questionamentos sobre esse processo, entendeu? Porque nós estamos falando na realidade de política e dos direitos fundamentais de uma população que vem sofrendo há muito tempo em cima do racismo estrutural, né? Então pouco se fala mais de cultura, e o nosso protagonismo político nesses termos não há uma informação correta, concreta, né? Vê que existiu uma emenda constitucional com o número 95 em 2016, e essa emenda, se não me engano, foi no governo do Bolsonaro. Ela congelou todos os direitos fundamentais de todo o orçamento, de saúde, educação, segurança, por 20 anos. Houve essa emenda. E em 2023... Mas aí foi o que? Na época da pandemia? Foi... na época da pandemia foi tudo muito difícil, né? Foi congelado. Tudo congelado. Mas só que você congelar por 20 anos educação, saúde, é complicado. Agora em 2023 eles simplesmente revogaram, e essa revogação, eu pelo menos eu consigo olhar um pouco mais e mais a fundo, né, os bastidores. Para ser aprovado no parlamento, o governo teve que ceder para os parlamentares 0,2% do orçamento, isso anual. 0,2% do orçamento hoje da União são 54 bi que os parlamentares têm, ninguém sabe disso. E esses 54 bi são todos os anos. Quem falou desse processo e agora parou de falar politicamente foi o nosso ministro da Justiça, o Flávio Dino, sobre as emendas secretas. Então, quando você começa a ver isso dá uma angústia. É terrível, porque na realidade eles têm 54 bi em dinheiro, em cash, para mandar para qualquer parte do seu curral eleitoral, para clientelismo, e eles simplesmente não mudaram a situação de educação, de saúde. Quer dizer, eles pegaram 54 bi para efeitos de clientelismo e atuar nos curral, e continuaram deixando que emenda constitucional 126. Você pode vir depois pegar no Google e começar a fazer esse levantamento. Na realidade, 2023, 2024 e 2025 são 162 bi que poderiam estar em educação, saúde, habitação, uma série de coisas, né? Vê que não estou falando como político, eu estou falando como cidadão brasileiro. E aí eu não estou defendendo a comunidade negra, eu estou defendendo a população como um todo. Porque o pobre hoje, ele não é só o negro. Né? Só que nós, enquanto sociedade civil... Nós somos um país miscigenado, né? É até complicado também definir. O Brasil... Olha, eu vou dar uma novidade aqui. O Brasil começou a ser mestiço
num alvará de Dom José em 1755. Que o rei de Portugal, na época, autorizou os portugueses a casarem com as índias, que ficaram assimilados, bem assimilados no caso. Tanto é que hoje, quando você vê as oligarquias, eles não são loiros de olhos azuis, pode ver que eles são morenos, por causa dessa miscigenação. Qual foi o ano mesmo? 1755. Deixa eu até anotar aqui esse. E vai no 1700... 55, Alvará de Dom José. Pode ir no Dr. Google. Olha, gente. A gente vai aprendendo aqui, ó. Tá vendo, gente? Entendeu? Muito Então, ou legal. seja, o Brasil é miscigenado a partir de 1755. É até complicado, né? Porque assim, por exemplo, eu me olho no espelho, eu sou o quê? Né? Eu tenho de alemão a negro. Dá para definir. Somos brasileiros, né? É Eu sou do complicadíssimo. Sul. O meu avô é filho de alemão. Ah, é? Casado com uma negra. Minha avó é uma negra linda. Era, né? Aí se você puxar assim, mas veio do Nordeste de um vilarejo tal, indígena. É muita mistura, o Brasil é muito miscigenado. Agora, como é que eles querem acabar com os pardos? Com o quê? Os pardos. Agora, sim. o Hélio Bolsonaro falou que quer se juntar, fazer uma lei para acabar com uma coisa que cientificamente não tem como acabar. Com pardo? O pardo é porque o Brasil hoje, 56% é entre negros e pardos, que é o misturado, né? Em termos de ancestralidade. Que é o meu caso. Né? O caso Eu não conheço. Como é que ele coloca? Ele coloca quadrar o pardo no negro já? Não, ele quer simplesmente dizer que os negros têm que ser só os negros puros, não tirar os pardos como negros. Como é que você vai tirar uma ancestralidade que vem da mãe? Não tem como, entendeu? Então, a política hoje aqui, ela acha que pode tudo, até tirar uma coisa cientificamente impossível de tirar. Porque você vê a mesma coisa que um judeu. O que faz você ser um judeu é a linhagem que vem da mãe. A mesma coisa o negro. O pardo, ali não se especifica muito bem isso, mas é a mesma coisa. Entendeu? Olha, seu Birajara, nos tempos de hoje são tantas as propostas até que ultrapassa a ciência, né? Você hoje em dia Com certeza. não pode dizer nem a definição do que você é, do que você nasceu, que já cai no poder. Eles querem impor, né? Então, assim, é complicado. Então, a gente tem que entender muito bem, às vezes a gente até concorda para não ter briga, Sim, né? Porque, sim. assim, eu sou do seguinte pensamento, ciência é ciência, entendeu? Tá comprovado? Claro, né? A gente tem, às vezes, a nossa fé, a gente tem que respeitar a fé e tal, mas, sabe, isso aqui é azul. Eu não posso chegar e dizer para o senhor, é amarelo. Eu posso até entender que o senhor de repente olhe e veja um preto, por esse azul ser bem fechado. Mas dizer que é preto ou amarelo, não. Não. Entendeu? Então, assim, hoje é muito complicado as questões, como o senhor falou, as questões políticas. De repente entender o ponto de vista que foi abordado, saber como está sendo colocado. Sim. Eu já ouvi, nessa questão de pardo, eu já ouvi muitas histórias, assim, o senhor estava apresentando essa, eu já ouvi negro falar que pardo não era negro, porque negro só era retinto. A gente ouve muito falar que negro como é que é? Passou de branco, negro que falam também. Tantas versões, né, que falam, então você às vezes fica perdida. Tem hora que você vê uma pessoa e fala assim, eu não sou preto, eu sou negro. Outra hora fala, eu não sou negro, eu sou preta. Tu fica confusa. Na televisão, então, né? Isis, não precisa sair do Brasil, é só ir para o Sul. O Sul parece que é outro país. Não, é porque a minoria lá é preta, né? A minoria.
Porque lá nós temos ali as colônias italiana, alemã, polonesas, enfim, vários dos países que vieram de fora, eles se identificaram porque é um local mais frio, né? Então essas pessoas foram para lá, né? Esses grupos étnicos foram para lá. E aí você, por exemplo, eu estudei em um dos melhores colégios lá, são os Irmãos Maristas. E na realidade você sofre o racismo. Eu, por exemplo, lá eu tive perseguido. Eu tenho 71 anos, então quando eu entrei no colégio, eram 2.000 alunos, mais ou menos, que o colégio era um quarteirão inteiro, né? Dos Irmãos Maristas, no bairro Floresta, em Porto Alegre. E aí realmente foi complicado, foram 6 meses a pessoa querendo brigar comigo, e eu digo, bom, se eu brigar eu vou ser expulso. Então, e os meus amigos mais claros, que eram também miscigenados, me acolheram. Então nós íamos jogar bola e 2, 3 sempre querendo brigar comigo para que eu fosse expulso. Então são coisas que, por exemplo, às vezes a pessoa diz, você não é tão preto assim. Não existe isso. Você tem que saber qual é a tua ancestralidade. Eu tenho amigos meus que são bem mais claros do que eu no sul, e eles sabem que a ancestralidade dele é que ele é negro. O que difere é que quando você tem uma pele mais clara, você consegue se inserir melhor na sociedade, né? Em termos de trabalho, consegue se posicionar um pouco melhor. Entendeu? A diferença é assim, em função do racismo estrutural. Em relação ao Sul, até me surpreende o que o senhor falou, porque eu tinha uma ideia diferente. Eu tinha justamente a ideia de que aqui, justamente onde tinha a população mais, em maioria negra, do que o Sul, é onde você tinha mais racismo do que lá. Olha só, o racismo, eu entendo, o gaúcho lá ele é mais franco. Ou ele gosta ou não gosta. Eu considero o Rio de Janeiro até mais racista, porque ele se torna teu amigo, começa a falar de futebol e daqui a pouco ele está te chamando de negão, de Flamengo, e esquece que você é um profissional. Eu sempre fui corretor de imóveis até montar minha empresa, e aí eu nunca falava em futebol, eu falava que eu não gostava de futebol. Eu gosto de futebol, samba também, não gosto de samba. Para você não sair da parte profissional, entendeu? Porque senão vira uma amizade, para ele uma amizade para ele como é que foi, perdeu no futebol, e aí perde o sentido profissional. Alguns amigos, ele acha que essa amizade ela fortalece, não fortalece, porque aí você não tem condições de cobrar profissionalmente aquilo que você sabe fazer, entendeu? Então eu sempre olhei esse viés, né? Eu não misturo amizade com negócio, eu sempre procurei ser um bom profissional nas coisas que eu faço, para não levar para o lado da amizade. Virou amizade, virou alguma coisa, acabou o processo profissional. Então isso é muito relativo, parece que não é nada, mas pesa muito, né? Não para uma pessoa que seja branco, mas eu como negro, isso pesa. Não, o senhor considera que para o senhor... Não pesa, porque você, por exemplo, eu como corretor de imóveis, eu estou te falando a nível, sim, a sua experiência. O que é a sociedade. Eu percebi que num fechamento eu tinha que ir de terno para ser respeitado. Porque chegava lá, você vendendo um imóvel, eu sempre trabalhei na Zona Sul. Então, fecha um apartamento de 2, 3 milhões, aí vai o advogado do proprietário, o advogado do vendedor, e aí eles acham que você não tem merecimento na comissão de 5%. Entendeu? Então, porque eu sempre trabalhei como autônomo. Então, tu vende um apartamento que não é toda hora, até parece que não é toda hora que se vende, apartamento de 2 milhões são 100 mil. Né? E é um trabalho, árduo de tempo. Árduo de tempo. Então, quando você faz esse processo, aí eu comecei a perceber que eu tinha que ir de terno também, porque daí muda o posicionamento. Não é que você queira fazer isso, você é obrigado a fazer isso. Entendeu? Você se inserir na sociedade tem uma série de fatores de comportamento dentro do processo que você tem que aprender, senão tu não sobrevive. O senhor falou muito sobre
sobre racismo estrutural. Sim. Né? E até hoje as pessoas têm muita dúvida, confusão em relação a racismo estrutural. Uns acham que é exagero, outros já afirmam, não, isso existe. O que o senhor pode explicar para o público sobre o racismo estrutural, dar um exemplo? Eu acho que eu já dei um exemplo. Sim. Mas é baseado no racismo, até a nível inconsciente. Eu já falei isso. E outra coisa, como eu te falei, eu saí de casa com 18 anos, que eu não servi, e não voltei mais. Passei a trabalhar e a trabalhar com vendas. Eu sempre trabalhei por conta própria, né? E aí você começa a perceber esse processo. Eu estou falando hoje porque eu tenho 71 anos. Eu, por exemplo, quando eu casei falando com a minha esposa, às vezes é um negócio que passa despercebido para quem está inserido no dia a dia. Ele não vai se preocupar em observar que quando ele entra numa instituição, né, a maioria que está ali limpando, está atendendo, é negra. Ele passa despercebido. Esse já é um racismo estrutural. Entendeu? A maioria dos trabalhos informais hoje, exatamente o percentual maior são de pessoas, né, da população negra. E isso não é o que eu estou falando, são estatísticas, né? Isso em função do quê? Da falta de oportunidade das escolas. Eu, quando estudei, ainda há um tempo atrás, o colégio público, de 40 anos para cá, ele foi simplesmente acabando. Eu, como no 5º ano, a pessoa saía preparada para entrar no ginásio e no científico naquela época. Então ele já saía, exatamente, saía com conhecimento. Hoje, meus filhos, eu formei todos eles. Hoje eu ainda lembro de tudo que eu aprendi naquela época. Infelizmente hoje, no 5º ano, a criança ainda está aprendendo a ler. E ela passa por tempo. E muitas vezes termina o ensino médio e ainda não sabe nem falar. Exatamente. Infelizmente é isso, é muito triste a nossa realidade, né? Isso aí é uma briga muito grande Na verdade não tem briga. Não, essa é a verdade. É uma briga só de consciência. É fazer de ou alguns deixar de profissionais. É de fazer ou deixar de fazer. Eu acredito, como eu estava te falando, que a Federação Nacional Brasileira, hoje, por exemplo, eu trouxe um dado, parece que não é nada. As pessoas estão comemorando por uma PEC, que normalmente essa PEC, que seria de reparação, tá, de 20 bi, eles estão festejando como se isso tivesse acontecido. E isso pode demorar 5, 10, 15 ou 20 anos para ser executada. E ela vai ser executada, essa PEC, e paga em 1 bi por ano, ou seja, eles vão demorar mais 20 anos para ser pago. Qual que é a PEC? A PEC da reparação histórica, que é o Fundo de Reparação de 20 bi, né, que é um projeto de emenda constitucional que eles estão fazendo ali. Essa PEC, ela foi feita agora, é um projeto, né? Ela está sendo feita agora. Mas ela vai demorar exatamente 5, 10, 15 anos, talvez até 20. Quando eu falo talvez até 20, eu olho em conta como eles tratam a demanda da população. Já é uma geração, né? Entendeu? E, no entanto, eles, para fazerem isso, eles pegaram 0,2% e estão pegando hoje, por ano, 54 bi. Adiantado. 0,2%, né? Do orçamento anual, obrigatoriamente. Eu fico pensando até, porque daí não sei se existe compartimentos no Congresso, mas até os nossos políticos, ninguém fala nada. Isso é um dado assustador. Por isso que é bom a sociedade civil estar organizada, né? Mais uma comprovação da necessidade da sociedade estar organizada, ter uma caminhada independente para estar questionando o
que isso está acontecendo, o que isso está fazendo lá, e não ter casos de ser usada, né? Nesses congressos. Levar todas essas questões não de forma economista, mas sim de forma que qualquer pessoa, qualquer cidadão possa entender o que é que está acontecendo. Isso daí, isso complica cada vez mais para poder, ou seja, criam dificuldade para poder mascarar, né? Exatamente. Isso que é a sociedade negra. Nós estamos fugindo um pouquinho do nosso assunto, mas isso é importante, porque eu vou até comentar mais um detalhe. A nossa dívida pública, hoje o Banco Central tem autonomia, então quanto mais agora com esses problemas que está acontecendo, dessa taxação lá do Trump, a nossa Selic aumenta. A Selic aumenta, os juros aumentam. Então, hoje o Brasil paga, nós temos hoje uma dívida de mais ou menos 8,5 trilhões, é a dívida pública nossa. E nós pagamos de juros mais de 1,5 trilhão. Como é que nós vamos... e aí, todo esse processo, nós como cidadãos, tudo isso vem para as costas do trabalhador. Exatamente. Entendeu? Quem está pagando? Todas as questões foram feitas de forma política. Se foram feitas de forma política, temos como mudar. Por isso que a gente tem que estar acompanhando, ter o entendimento, né? Como o senhor mesmo disse, está cobrando posicionamento. Olha, política, cada um com as suas diferenças, mas tem que olhar o povo brasileiro. Perfeito. Né? Perfeitamente. É que nem aqui no Rio de Janeiro, tem uma briga aí de governo de estado com prefeitura. Olha só, cada um com as suas rivalidades políticas, mas na hora que for olhar para o povo, não adianta, vai ter que trabalhar junto, porque é a população que está em jogo. Então tem que ser pensado e ser feito o que é certo. Não pode pegar e colocar os seus princípios e suas ideologias acima de qualquer coisa, porque no final das contas quem paga é o povo. Exatamente. Está pagando, está pagando caro, né? E muito caro. São muitas famílias aí, né? Empresas para estar dando oportunidade para as pessoas, chefes de família. Luiz, eu estou com 71 anos. Quando eu estava novinho, meu pai já achava que ia melhorar. Bom, a gente sempre, né? Essa conversa sempre fica mais enriquecedora. Não falei para você, sempre vai. Mas vamos entrar aqui na Lei Municipal 6613 de 2019, que tanto está afligindo a FENABRA. Explica para o FENAFRO, desculpa. Explica para o público o que está acontecendo, qual é o impacto. Você quer falar? Primeiro, o que é a lei, né? Explica para ele. Na realidade, a FENAFRO, nós entramos com uma denúncia no dia 28 de setembro de 2024. Né? Ou seja, daqui mais uns dias essa denúncia está fazendo 1 ano. Nós entramos na Procuradoria-Geral da União. Né? E agora ela está na 5ª Câmara. Nós entramos com uma denúncia crime, né, de crime de responsabilidade, porque o nosso prefeito ele não executou a Lei Municipal 6613. Né? Nós temos um território, né? Poucas pessoas sabem. Esse território, na realidade, nós temos direito a uma subprefeitura e podemos administrar. Dentro dessa lei, só para você ter uma ideia, quando você depois pegar ela no Google, né, nós temos uma lei demarcada e todos os imóveis do município, do estado e da União vão ser administrados por essa subprefeitura, dentro do território. Desse território, né? Dentro desse território. Que é exatamente, ele vai ali da Venezuela, ele vem até um lado da Camerino e depois vai costeando
Morro da Providência, Morro do Pinto, ele vai até a rodoviária. Não é uma área pequena, ela é exatamente no coração do Porto Maravilha, que é a menina dos olhos do nosso... exatamente. Né? Ele sabe que existe isso, ele sabe que existe, ele sabe tudo isso. E quem nos ajudou, inclusive, a fundamentar esse processo foi o Carlos Mink, né? É Carlos Mink. Né? Ele chegou a fazer 5 ofícios. Então não há nem condições de o Eduardo falar que não sabe. O prefeito não pode falar nem que não sabe, né, desse processo, entendeu? Porque está tudo fundamentado. Nós estivemos também na Coordenadoria de Promoção de Igualdade Racial, que na época o coordenador lá era o Iago Feitosa, se não me engano. Você tem noção, Isis, de quantos territórios existem no mundo? Quantos territórios? Quantos territórios existem no mundo? Não tem. Não. Existem 2 territórios no mundo. O território de Israel e o nosso território aqui da pequena África. E eles querem acabar com esse território, ele não vai acabar. Não, ele não pode. Ele está... Se for necessário ir para a ONU, nós estamos preparando para ir para a ONU. Se for necessário, já estamos preparando para ir para a ONU. Porque o Brasil é signatário de todas as leis. E sendo signatário é obrigado a cumprir a lei. Porque a ONU está lá para corrigir o que for necessário. E eu tenho certeza que isso irá acontecer, porque ele não vai ceder, nós também não vamos ceder. Mas teve alguma resposta? Foi encaminhado a ele sobre a lei? Não, olha só, Como na que foi? realidade ele não nos recebeu. Não recebeu? Não, nem quer, nem, por exemplo, agora quem está lá agora não é mais Coordenadoria de Promoção de Igualdade Racial. Agora é Secretaria de Direitos Humanos e a coordenadoria está dentro da secretaria, né? Então lá agora é o Adilson, né? Adilson Pires, né? Que é o secretário. Ele também não quis nos receber, né? Nós fomos lá, eu tentei marcar uma audiência com ele. Então, politicamente, eu acho que não tem mais nada que fazer. Nós temos que tomar as nossas providências. Chegou aí lá na prefeitura, tentar sim. pedir uma Não, audiência? eu faço sempre o documento sempre. Tudo documentado? Tudo documentado. Porque você não pode falar de alguma coisa que você não esteja fundamentado, né? Você tem que comprovar. Para entrar com essa denúncia, foi toda fundamentada. Nós entramos também no Ministério de Direitos Humanos. O Ministério de Direitos Humanos mandou uma resposta dizendo para nós falarmos com o IFAM, que o IFAM também é responsável, porque na realidade, né, o IFAM é que deveria cuidar do território enquanto patrimônio. Né? A superintendente. E é um território bem grande, né? Exatamente. É da Venezuela, Carneirinho, pega ali Providência, Morro do Pinto, né? Exatamente. Um trecho ali. As pessoas, inclusive, a É maioria do movimento negro não sabe nem que existe. O pessoal não tem noção disso. Não tem noção. Entendeu? É uma luta que estava sendo silenciosa, já não está mais. Nós estamos aqui na Rádio Tropical. Rádio Tropical. A gente precisa ver direitinho, né? Como está essa comunicação. Eu acredito que até haja um interesse até do vereador, né, sobre isso, uma conversa. Está conversando levar essa situação para o prefeito, né? Eu acredito que sim. Exatamente, porque a comissão pode ser montada por eles. Entendeu? Nós estamos pensando em fazer uma audiência pública, né, sobre esse processo. E assim, o que vocês gostariam, né? Vocês gostariam de ter uma conversa com ele, com o prefeito? Olha só, na realidade, prefeito? nós nesse momento
nós não gostaríamos de nada, porque todos os posicionamentos que tinham que ser feitos por vias normais foram simplesmente não houve retorno, né? Então, quem tem que tomar algumas posições, nós estamos tomando em cima de judicialização. Não há mais como você... Mas já chegou a judicializar? Sim, é isso que eu estou te falando. Essa denúncia da Procuradoria-Geral da União, ela está na 5ª Câmara. Ah, sim, da Procuradoria. E nós também agora vamos ver como é que nós entramos também, tivemos de novo no Ministério de Você tem noção do que está na 5ª Câmara? Anticorrupção? O negócio está bem sério. Porque na realidade mas o sempre movimento já foi feito, né? Sempre tem oportunidade de se resolver as coisas da melhor forma possível. Tentamos. Eles têm o nosso telefone, eles têm tudo para fazer o que tem que ser feito, né? Porque num caso desse, você não tem... Quando você esgota os posicionamentos, a pessoa sabe que tem o teu e-mail, tem o teu telefone, tem o teu WhatsApp, o que tinha que ser feito, foi feito, né? Não é um casamento, não é feito de mão única, né? Ele tem que ser feito uma parceria, né? E a população que lá vive não tem nem noção sobre essa situação? Não tem. Vocês fizeram algum trabalho informativo com a população que vive ali? Alguns moradores, sim, porque para chegar nessa lei, nós tivemos vários encontros com a turma do IEDO, da reparação, com alguns moradores do Morro da Providência, da Gamboa. Lideranças comunitárias, né? Exatamente. E tem estudos acadêmicos, inclusive, ali, porque na realidade, quando ele fez o Porto Maravilha, ele deixou de cumprir algumas etapas, porque quando foi feito ali todo esse projeto, a partir de 2009, 2010, enfim, né, isso não é uma coisa recente, né? Isso foi feito todo um trabalho. Houve várias irregularidades, né? E isso tudo tem trabalhos acadêmicos. E vocês acompanharam? Houve acompanhamento de estudiosos na época? Sinalização? Tem trabalhos acadêmicos em cima, inclusive agora com o projeto Reviver e essas construções que estão sendo feitas ali, hoje nós chamamos de uma gentrificação, ou seja, tira a pessoa de baixa renda e constrói imóveis em parceria PPPs, públicos privados, mas não fez o que ele deveria ser feito, né? Ou seja, conjuntos habitacionais para as pessoas que ele removeu. Ele removeu famílias de um local onde ele tinha um compromisso, quando ele lançou o projeto, de fazer conjuntos habitacionais populares, ou seja, dentro desses lançamentos, pelo menos uns 30% deveriam ser para pessoas de baixas rendas. É como se nós não tivéssemos nenhum conhecimento. Não, deixa assim que eles não vão dar golpe. Eles costumam não lutar pelos direitos. Eles acham que as coisas não mudam, parece que você não aprende. Mas isso foi o que? No Reviver 1? Porque lá nós estamos, quando nós estamos falando, não que esteja dentro do território. Todos os conjuntos habitacionais que estão sendo feitos, por exemplo, a lei do Reviver ali, ela foi feita entrando no território de uma outra lei, que também é uma ilegalidade, entendeu? E quando ele montou o comitê do Cais do Valongo, ele criou um decreto, quer dizer, um decreto não prevalece em cima de uma lei, entendeu? Então são muitas coisas, como atropelando, né? Aí eu não vou nem entrar no mérito da questão, né? Eu acho que a pessoa sabe o que está fazendo, né? Ou não sabe, né? Sabe, tenho certeza. Eles não vão conseguir enxergar. Na realidade, eles acham que a população não enxerga nada, né? Nunca.
Politicamente é como se nós É não só tivéssemos fazer a um informação. pacote, fazer uma festa lá e todo mundo escreve tudo. Na realidade, muitos dos nossos companheiros até do movimento negro não têm nem noção. Eles estão lá como se o decreto fosse tudo certinho, as coisas estão certinho. Reuniões do IFAM, isso aí, eles não têm essa noção. Já tentamos conversar com alguns, mas realmente... Ele é um benfeitor, entendeu? Na verdade, nunca jamais. Todas as vezes ali, a questão nem de direito epitêutico. É uma parte de direito que a maioria das pessoas dessa cidade não conhece. Mas ele, por exemplo, está pegando coisas ali dentro daquela área, toda aquela área dali, e não deveria nunca jamais passar nada, sem que antes soubesse um estudo mais aprofundado. Isso não está sendo... Sem consultar a sem federação? Sem consultar também a federação, sem consultar a ninguém. E acho que consulta o movimento negro. O que é movimento negro? O movimento negro tem movimento negro, que o pessoal é todo ligado a partido político, o movimento negro que é ligado à Secretaria de Direitos Humanos. E isso aí é sociedade civil? Não é sociedade civil. Exatamente, disso que nós estamos falando. Entendi o que vocês querem dizer. Por exemplo, ele pega um movimento negro que é ligado a um político que está sendo apoiado por ele, né? Que seja ali do seu grupo. Isso não é sociedade civil. E aí apresenta como Exatamente. acordado como sociedade civil, entendi. Bom, gente, a conversa está bem calorada, né? Vamos escutar mais uma música aqui de um ouvinte. O senhor Bernardo da General Calda, o número 182, pediu o hino do Flamengo. Seu Bernardo, eu sou vascaína, seu Bernardo, mas eu sou uma pessoa democrática. Vou pedir pro Felipe tocar o seu hino do Flamengo. Posso aproveitar aqui e mandar um alô para a minha torcida que eu criei? Sim. E Flá Tavares. Sim, gente, nosso querido Ubirajara quer mandar um alô para a torcida dele. Torcida Flá Tavares e Flá Show. Um alô para a torcida... Como? Flá Tavares e Flá Show. Um alô, pessoal. Um alô para a torcida. Muito bem. Bom, vamos para o quadro Fala que eu te escuto. Felipe? Vamos pelos áudios primeiro? Eu mandando aí a mensagem aí para solicitar a poda da árvore na rua Benedito Hipólito, número 4, 2 pés de amêndoa. Eles estão caindo, os galhos estão caindo em cima da minha casa aqui. Eu queria solicitar aí se vocês pudessem vir fazer a poda dela aqui, rua Benedito Hipólito, número 4, da Pensão Regis. Esse é um áudio de um comerciante que ele diz que a prefeitura vai e faz a poda só de um lado. O lado do galho que cai para a casa dele, eles não fazem. E a árvore é a mesma. Então ele está pedindo que seja feita a poda dos dois lados. São 2 árvorezinhas ali, tá bom? Então esse é o pedido desse comerciante. Pode ir. Boa tarde a todos. Meu nome é Patrícia, sou moradora da Marquês de Pombal. E o que mais me incomoda, isso já vem de longa data, né? Um grande número de pessoas em situação de rua, né? A falta de iluminação e também as calçadas totalmente esburacadas, né, sujas, né? Aquela rua sempre com um grande odor de fezes, de urina. Nossa, eu sou criada ali, né? Eu moro ali há mais de 40 anos e eu nunca vi aquela rua num outro quadro que não seja esse, né? Então, eu venho aqui mais uma vez, né, clamar, reforçar esse descontentamento com a minha rua, não só com a minha rua, né, mas com todo o nosso bairro do centro, né, que está pedindo socorro, tá? É isso. Muito obrigada aí pelo poder de fala. Essa é a Patrícia, né, da Marquês de Pombal, e ela vem
ela fez uma geral, né, um panorama da rua dela, né, fala sobre a rua muito suja, né, com a grande quantidade de população em situação de rua e, consequentemente, com isso, um odor muito forte de fezes, urina e, para completar, os buracos, viu? Você falou dos buracos, falei que tinha situação de buraco, muitos buracos. Ela tem uma mãe que é idosa, então ela é bem atenta a essas questões de calçada, né, buraco na rua, e de iluminação também, que é uma área ali mais deserta, não tem muito comércio à noite, e também essa questão de segurança acaba afetando um pouco, né? Então ela deu um bom panorama dessa rua aí na Marquês de Pombal. E ela quer, pelo visto, também uma lavagem, né? Uma atenção ali também para lavagem de rua. Nós tínhamos aqui, nós temos, né, a praça aqui da Cruz Vermelha, seu Birajara, que sempre teve uma grande quantidade de população em situação de rua, né? Então, a gente iniciou, a princípio, um movimento civil, né? Um movimento Unidos pelo Centro, do qual eu faço parte também, que foi aí, logo depois que eu vim conhecer o vereador Vitor Hugo, pela rádio, através da rádio Tropical Web Brasil, e só veio somar as forças, né? E a gente começou com o vereador Vitor Hugo sobre a situação, trouxemos também vários convidados, e esse cenário hoje já tem uma boa melhora. Era bem desordenada a praça, né? Era a todo tempo pessoas caídas, pessoas se drogando na praça, fezes, urina, lixo espalhado. Não vou dizer para o senhor que a praça está a coisa mais linda, mas melhorou bastante a situação da praça. A praça está mais organizada, está mais arrumada, e isso se deve muito por conta da audiência da rádio, do empenho do vereador em estar levando as nossas demandas. Ele pessoalmente convidou o prefeito para ir conhecer um projeto lá em Caxias, né? Uma fazenda modelo que tem várias ações multidisciplinares para a população em situação de rua. E, enfim, então várias ações começaram a ser feitas, uma rotina maior, né, de ações da subprefeitura, né, Praça da Cruz Vermelha. E a gente teve até muitos agradecimentos quanto a isso, né? E isso é uma coisa que a gente comemora muito, porque era uma demanda aqui do bairro de muito tempo, sabe? De anos, sabe? Da população reclamando da praça, reclamando. Claro, né? Tem uma questão cultural de filantropia ali, um ponto de filantropia que acaba em alguns momentos gerando uma concentração, mas já teve um empenho maior de estar devolvendo a praça a uma situação, né, de qualidade de vida maior, em frente ao INCA. Sim. E isso aí significou bastante aqui para os moradores, né? Ali perto da Marquês de Pombal tem uma outra rua próxima que também colabora muito com isso, que é a Mancorvo Filho, né, que é meio... Vira e mexe, forma-se uma Cracolândia, tem um ferro velho próximo e tem, assim, eu não vou usar o eufemismo, né? Vou falar o que se é em algumas invasões que acaba atraindo pessoas que fazem uso de substâncias ilícitas, sabe? Então acaba tendo essa concentração, mas é uma questão de políticas públicas que não é só uma área, uma secretaria para resolver, são várias secretarias e com a ajuda também da sociedade civil, das pessoas que têm boa fé, religiosas, enfim, quem quiser, né, tá atuando em boas causas é sempre muito bem-vindo, né? Vamos pro próximo? Oi, Isa. A Patrícia também. Tem mais um da Patrícia também. Boa tarde. Tem como você pedir lavagem daquele carro da prefeitura, lavar em frente da Cruz Vermelha e em torno dela, aos redores dela, lavagem ali na calçada, dos lados, na frente, por causa devido ao curso, né, de sábado,
sábado e domingo terá curso lá. Tem como você fazer esse pedido aí pela rádio? Obrigado, Isis. Para amenizar lá o odor, né? Do cheiro. Obrigado, hein? Pode seguir com o próximo, que eu acho que tem relação. Por gentileza, Isis, mandar aquele carro de lavar rua, Henrique Valadares, né? A rua lá é Henrique Valadares, tá bom? Na frente e em torno dela. Pode ser? Obrigado, hein? Sábado, domingo, assim, eles botam um cheirinho bom a beça com a água, mistura aquele cheiro na água, fica um cheiro, não sei se é lavanda, eles botam uma coisa, ficou uma delícia. Principalmente ali em torno da Cruz Vermelha, né? Ali aquela rua é Henrique Valadares, tá? E pegando ali então um pouco aquela rua, a outra rua em torno também, e na frente, tá? Um abraço, Isis. Obrigado. A outra rua é Carlos Carvalho. Esse é o seu grande seu Francisco. Ele é um voluntário da instituição Cruz Vermelha Brasileira, né, que reabre as portas. Foi uma grande comemoração e ganho no nosso bairro. Nós até também entrevistamos o presidente aqui. Eu também fui convidada a fazer parte, acabei entrando também para a Cruz Vermelha, nesse movimento aqui pró-centro da cidade. E o que acontece? Ali em frente à Cruz Vermelha, na porta da Cruz Vermelha, eventualmente há um comércio de sucata, né? E aí acaba, como são recolhidos no lixo, essas sucata, fica o chão muito sujo. E geralmente a população em situação de rua aqui. E acontece, parece que é de noite, de madrugada, né? São sacos que são colocados ali. E aí fica o chão sujo em frente e o cheiro, né? Porque são recolhidos do lixo, né? São garimpados do lixo. E aí eles acabam fazendo ali na parede, né, da Cruz Vermelha, na rua Henrique Valadares, tipo que um mictóriozinho improvisado, né? E aí causa mau cheiro, bem na esquina. E na Carlos e Carvalho, né, que é em frente a uns bares, tem os carros parados, estacionados, que acaba também servindo de, né, banheiro eventualmente. Embora tenha diminuído bastante a população em situação de rua na Praça da Cruz Vermelha, o centro da cidade como um todo tem muito andarilho, né, principalmente por conta de Lapa, Boemia, né? Então acaba que requer essa necessidade maior de lavagem, né, com essas águas de reuso da Conlube. E ele faz até um elogio, né, que a água de reuso da Conlube tem um cheirinho bom, agradável. Então ele pede que pelo menos seja feito próximo ao final de semana, porque no sábado tem aula de enfermagem, curso de primeiros socorros, tem bazar na Cruz Vermelha, né? Então ele está preocupado com isso, né? Então ele está fazendo esse pedido. O pessoal merece uma lavanda, né? Um cheirinho melhor. Vamos, Felipe? Boa noite. Eu também gostaria de ressaltar também que eu sou professora da Rede Municipal de Ensino e gostaria também que fosse falado também sobre essa questão do reajuste, né? E anual, que não foi nada citado ainda esse ano com relação a essa questão, a essa pauta tão importante para todos nós servidores. E ainda tivemos, né, aconteceu também esse aumento da carga horária, né, que veio a prejudicar muitos dos servidores, né? E seria mais um grande fato, né, que veio a acontecer de maneira que ninguém estava esperando, né? E agora gostaria de saber se já tem alguma data, alguma posição precisa, né, deste reajuste. Bom, a Patrícia, né, que
tinha enviado o áudio da Marquês de Pombal, ela também é professora do município, né, do Rio de Janeiro, professora de educação infantil. E ela aproveitou que estava falando da rua dela, né, e embora o vereador Vitor Hugo não seja da Comissão de Educação, ela não perdeu a oportunidade, sabendo que ele tem um bom diálogo, né, com a prefeitura, né, com o prefeito. Ela pediu para perguntar sobre o reajuste, né? Nada mais justo, né? Ano passado a categoria teve um aumento da sua carga de trabalho, né? Que foi até sobre muitos protestos na Cinelândia, né? Foi chamada de pacote de maldade. E estamos chegando ao final do ano e até agora a categoria não ouviu falar sobre o reajuste anual, que é constitucional, né? E aí ela pediu para que eu falasse isso na rádio, pediu para eu complementar. Ela, inclusive, pediu para eu dizer que a conta de luz vai aumentar, mas o salário até agora não foi falado de reajuste. Ela falou que esqueceu de colocar no vídeo, mas que eu incluísse isso aí na fala aí. Mas pode ficar tranquila, Patrícia, que eu não vou esquecer de falar com o Vitor sobre o reajuste dos professores, não. Isso aí você pode ter certeza. Não só dos professores, como dos servidores municipais, né? Porque hoje os servidores do município do Rio de Janeiro, em sua grande maioria, trabalham em quantidade mínima e com uma alta demanda, né? Ver os garis, né? Nós recebemos aqui também um líder, né, dos garis, né, André Balbino, um grande abraço, se estiver nos ouvindo. E assim, é muito serviço e cada vez não se há reposição, né? A vacância, a falecimento, enfim. E não há reposição, não há concurso, foi feito até contrato, mas isso não é suficiente. E aí acaba sobrecarregando os que estão na prefeitura. É um trabalho árduo, né? Exato. Mas pode deixar, Patrícia, que o Vitor Hugo já recebeu o recado, sim, tá bom? Tem mais fala que eu te escuto, né? Meu nome é Tayana, aqui do Açaí da Thay, e esse esgoto fica prejudicando a nossa venda do açaí, que fica com mau cheiro, né? E a gente queria uma solução para isso. Aqui na Mendissá, entre 187 e 183. A Tayana é uma comerciante, né? Pequena comerciante da Mendissá, né? Ela tem uma lojinha de açaí e ela está reclamando do vazamento de esgoto, né? Ali perto do número 178, que aí está subindo um odor muito, além do mal-estar, né? De ter um vazamento ali na calçada. Está subindo um odor muito forte, então a sua clientela não está parando ali, está pegando e indo embora, está explotando seus clientes por conta do mau cheiro. E do lado tem um outro restaurante também, né? Acaba sendo desagradável, né? E aí ela pede que seja feita alguma coisa em relação a isso. Afinal de contas, o centro já está com muitos comércios fechando, né? Muitos comércios fechados, muitos comércios fechando. Então os que tem que se manter, porque o povo precisa trabalhar, manter suas famílias, né? Bom, mas vamos voltar aqui, já estamos no finalzinho aqui. Vamos, para finalizar, vamos falar o que vocês esperam, o que vocês desejam. Eu pensei muito e eu acho que há condições de um desejo, sim. Né? Logo no início, nós protocolamos um documento, né? Mandamos lá para a prefeitura. Eu tenho cópias de tudo que eu estou falando. Ou seja, a lei manda que o prefeito nos receba, receba a comissão mista pró-reparação. Ela está dentro da lei, né? Dentro da lei existe uma comissão incluindo moradores e algumas instituições que vão do território para negociar como é que vai ser feito, porque a reparação ela não é imposta, ela é discutida. Nós enquanto reparação nós dizemos o que nós queremos, então é uma negociação, não é uma imposição. Muito bom essa colocação, senhor. Botar isso aí. Receber
a comissão mista pró-reparação, entendeu? É o que está na lei. Nada mais justo de que ele, né, tenha uma iluminação divina, volte atrás e nos convide para irmos à prefeitura negociar, né, as condições de como nós vamos receber o nosso território, porque ele é o nosso território, né? Ele foi nos dado por lei. E não é a lei do município. O município, a lei orgânica, representa todos os tratados internacionais. Ou seja, hoje o Brasil é segundo país que fez uma reparação com terras. Hoje o movimento negro tem um território em cima do Porto Maravilha, querendo ou não, ele é nosso como uma subprefeitura. Isso não é um birajara, não é nada, é lei. A lei 663, né? 6613, né? De 2019, a lei municipal, nos deu esse território, entendeu? Então, nada mais justo que ele nos receba para nós negociarmos a subprefeitura, fazer um levantamento, um inventário do que nós temos, como é que nós vamos gerir, porque tem vários projetos que nós já estamos fazendo, entendeu? Independente disso, nós temos um projeto que vai ser bom para todos, nos moldes do turismo, que é o Polo Turístico Afro-Brasileiro. Nós temos vários projetos, inclusive até já estamos em contatos com os afro-americanos, com alguns países de língua portuguesa, do continente africano, porque nós não estamos parados, nós estamos nos movimentando, entendeu? Porque mais cedo ou mais tarde ele vai vir ao nosso encontro, então nós já estamos nos adiantando nesse processo, né? E seria alguma coisa até muito interessante, porque nós estamos em vias, né, de um ano eleitoral. Para quem tem as pretensões de ser governador, nada mais junto que ele caia em si e ver que o negócio é muito mais sério do que ele imagine e dê um passo atrás e nos convide. Pelo menos conhecer, né? Ouvir. Né? Exatamente. Olha, seu Birajara, eu acho assim, né? Eu posso ser totalmente contrária a uma proposta. Mas o mínimo que eu tenho que fazer é pelo menos ouvir e conhecer. Porque pode ser que eu tenha uma impressão equivocada. Ou eu não tenha um bom entendimento. E aí, a partir daquele momento que eu conheço, pode ser que não seja bem assim. Por isso se fala negociação. É muito importante o diálogo, a negociação. Principalmente para ele, que é um político, né? Exatamente. Nós estamos falando de política, não de ditadura. Não significa que diante de uma conversa, de um diálogo, vai se aceitar tudo ou vai se aceitar alguma coisa. Mas o mínimo, né, do respeito é receber. O mínimo de respeito é receber, né? Por mais que seja, olha, não, nesse momento eu continuo a discordar, não concordo, me desculpe. Seria seu caminho, eu sigo o meu. Mas, pelo menos, acho que o mínimo do respeito seria receber, né? Com certeza. Ouvir, né? Ouvir. Mas eu acredito que deva ter uma possibilidade, sim, de estar estreitando, né? Um encontro, né? Um diálogo. Esse encontro se apresentar. Vai acontecer, né? Se for bom para a cidade, por que não? Se for bom para a população, por que não? Sim. Né? Como eu estava te falando, nós temos inclusive sentar e negociar, dentro analisar. das estruturas todinho da legislação do turismo, entendeu? Porque nós não temos esse processo. Ali nesse território, o que vai acontecer? Renda permanente para a população, em vários projetos. Porque nós temos ali, hoje nós temos as nossas mulheres negras, as nossas guerreiras, elas procuram e pagam um absurdo
vender os produtos dela, vendo um espaço ou outro, enquanto nós temos um território e podemos montar um polo turístico, onde haverá renda permanente para a nossa população. Então são muitas coisas que vão acontecer, mais cedo ou mais tarde irão acontecer. Né? Mas se caísse em si e desse um passo para trás, porque seria importantíssimo ele nos receber, ou não receber o Birajara, receber a comissão mista. Né? Até porque eu também estou nessa comissão mista, porque eu faço parte do Colimar. Colimar é uma entidade do movimento negro que tem 30 anos e ela tem sede própria na Rua da Lapa, 180. Né? Hoje o presidente lá é o professor Hélio Santos. Lá é a casa do empresário afro-brasileiro. Eu faço parte. Colimar fica na Lapa? Qual número? 180, sala 301 e 302. Também é uma entidade do movimento negro que fez muita coisa para vários empresários hoje que estão atuando da população negra, fizeram um curso pelo Colimar. Né? É uma das poucas entidades aí que tem sede própria, bem situada. A FENAFRO tem sede própria? A sede própria do FENAFRO vai ser no território. Ah, sim. FENAFRO tem 2 anos, 3 anos agora só de... Um bebê, né? Bebê. Nós, mas é um bebê firme, né? Guerreiro. Guerreiro já, né? Bebê guerreiro. É um bebê guerreiro, isso aí. Com certeza. E quem quiser conhecer mais um pouquinho da FENAFRO, pode... No site, o nosso site é www.fenafro.org. É só entrar no Google, que vai entrar no nosso site direto, né? E inclusive já ver o nosso histórico, como ela foi fundada. Esse histórico todo está no nosso site. Então vamos repetir? Gente, se você ouviu aí e quer anotar, ainda dá tempo de pegar a caneta, tá? Vou pedir para o seu Birajara repetir novamente o site aí para vocês anotarem. Sim, é www.fenafro.org. Muito bom. Então siga também depois esse vídeo, né? A entrevista de hoje vai estar no YouTube, vocês podem estar pegando novamente, né, o site, sim. Mas acho que não fica difícil, né? É só Federação Nacional Afro-Brasileira, tá, gente? Sim, é só digitar lá no Google que é fácil, né? Tem página, tem a página lá para seguir, tem Instagram? Eles têm, mas não está ativo, porque nós vamos iniciar a campanha agora de afiliação, então nós estamos mexendo em todas as nossas redes sociais, né? Porque nós estamos lançando uma campanha a nível nacional. E eu ia me esquecendo do principal, a FENAFRO está lançando para a nossa população das comunidades de periferias, né, e favelas, hoje nós chamamos de favela de comunidade. Né? Então, nós estamos lançando um dos seguros mais baratos do Brasil, auxílio funeral, porque é um dos tendões de Aquiles ali, quando uma pessoa morre, fica sem recurso, o enterro é caro. Então, antes de lançar a federação, nós já estávamos procurando encontrar, e é pela Porto Seguro. Então, hoje, uma pessoa, quando se associar nessa campanha, ela já tem um seguro de vida, baratíssimo. Bem semelhante lá à história que o senhor começou, né? Nós já vamos ter a pessoa se associa pagando apenas R$8, e tem um seguro de vida, 7 mil de seguro e mais 1 ano de cesta básica de R$200. Ninguém tem. Hoje em dia, qualquer lançamento de seguro, né, você não paga menos de R$15 para uma pessoa. Não consegue pagar. Normalmente ele está em torno de 20 e poucos para cima. Mais R$8 só na FENAFRO. Bom saber. Bom, nosso tempo já está encerrando-se. Vou pedir para o seu Birajara fazer suas considerações finais. Eu só tenho que agradecer o teu programa,
Programa do Vitor Hugo. Pois é, mas você o representa muito bem. Obrigada. E também eu vim um pouco tenso, você conseguiu me deixar à vontade, tranquilo, né? E deu para nós colocarmos, eu acredito que bem claramente, o que nós estamos fazendo, qual é a nossa luta do movimento negro. O movimento negro ele tem vários compartimentos, né? No fundo, mesmo que a pessoa não esteja ciente de muitas coisas, mas ele quer resolver o problema do nosso povo. A dor é a mesma, o sofrimento é o mesmo, mas um dia vai mudar, porque o que precisa hoje é educação, saúde, informação, né? E cidadania. Muito importante isso. Cidadania, né? Isso é o mais importante. E o que eu estava falando para você, só para você ter um programa onde você possa falar hoje, a Federação Nacional Afro-Brasileira, ela representa a nossa população e a população pobre em geral, porque somos nós que temos condições de questionar até com a DPF no Supremo. Eu esqueci de falar, e vou rapidamente. Nós temos um crime contra a humanidade diariamente acontecendo, que são as crianças de 0 a 6 anos nas comunidades sem o apoio de educação correta do Estado. Isso é omissão do Estado. Sem as vagas nas creches? Não é só, não. É o crescimento delas dentro de uma favela. Sim. No meio da violência. Nossa, isso é um assunto. Esse é um assunto muito. Para o próximo programa. Hoje eu, inclusive, passei por várias experiências sobre isso, mas isso é um assunto para um próximo programa. Realmente, isso é um impacto. Mas a gente pode estar conversando sobre isso. Porque, na realidade, quando se fala em federação, ela vem para atuar enquanto sociedade civil. Nós não estamos falando de política. Nós estamos falando de política, sim, mas de política enquanto sociedade civil, onde a população briga pelos seus direitos. Não é pauta política no sentido partidário. É cidadania. Cidadania, exatamente isso. E senhor Biratã, suas considerações finais? Eu gostaria de deixar uma carta para você e para o vereador Vitor Hugo. Porém, gostaria de afirmar o seguinte: o vereador Vitor Hugo poderia, inclusive, interceder junto à Câmara de Vereadores, que a gente pudesse ter um constante diálogo e uma audiência pública, objetivando não só falar da FENAF, mas principalmente falar da carência do povo carioca. Falar das favelas, por exemplo, que é uma questão que eu acho que, na verdade, pessoal, eu me lembro que o termo comunidade surgiu na Lagoa, com o pessoal tomando uísquezinho, entendeu? Alguns anos atrás, tá? E eu estava lá nessa época, tá? E vou dizer uma coisa: a favela é muito melhor do que a comunidade. Sabe por quê? A comunidade está enganando a todo mundo esse termo, e na verdade a favela permanece a mesma coisa desses anos todos. Eu posso falar isso porque eu sou o único que posso dizer isso de peito aberto, porque eu fui o único, talvez, moradores da cidade do Rio de Janeiro, o único presidente de favela do Rio de Janeiro que transformou uma favela de zinco, de madeira e de estuque em um bairro, praticamente um bairro operário. Na verdade, eu fui o único. Hoje eu resolvi, naquela época, mesmo sendo na época da ditadura, eu consegui resolver a questão da água, consegui resolver, acabar com a cabine de luz, colocar a luz direto da light, acabar com a cabine de luz e fazer outra coisa principal, fazer rede de esgoto de baixo a cima. A única favela no estado do Rio de Janeiro que não corre, em momento algum, em lugar algum, água de esgoto é o trabalho de baixo. Pode ter certeza. Tanto que hoje a trabalho de baixo é palco para os filmes e para as novelas.
ok? Então eu conto com o apoio do vereador, objetivando essa audiência pública. O vereador Vitor Hugo é um vereador de bater sapato na rua. Ele está sempre visitando as comunidades, está sempre escutando o povo, entrando mesmo nas comunidades, vendo o sofrimento das pessoas. Ele não fica dentro de gabinete, ele não fica de reuniãozinha com um empresariado, ele está na rua sempre, né? Vocês podem estar acompanhando melhor o trabalho dele a partir de agora, vai ver, ele está sempre. Por isso que muitas vezes ele, como eu falei, né, no início, ele não vem, né, não consegue chegar porque ele está atendendo a população. Então, e às vezes eu fico e assumo aqui a bancada dele, o programa do Vitor, né? O programa é do Vitor, né? E ele tem esse olhar assim, para as pessoas que mais precisam, isso aí o senhor pode ter certeza mesmo, tá bom? Mas olha, muito obrigada pela vinda de vocês, pelo convite de estar aqui falando um pouquinho para a gente sobre o território, sobre os planos, os projetos de vocês, sobre a Lei 6613, tá? Está esclarecendo, a Rádio Tropical Web Brasil está de portas abertas e até uma próxima vez, tá bom? Certeza. Muito obrigada. Até mais, gente. Vocês tendo alguma demanda pro Fala Que Eu Discuto, pode mandar para mim pro 99740-2271. Acompanhe a Rádio Tropical Web Brasil no www.radiotropicalwebbrasil.com.br. Querendo pedir alguma música, também pode mandar o seu pedido para o 97159-1211. Rádio Tropical Web Brasil, você conectado no mundo e o mundo ligado em você. Até mais, gente. Até a próxima quinta-feira.